e 18. Glória a Deus. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amém. Glória a Deus. Meus amados irmãos, essa palavra narra a ocasião que em Babilônia, o rei Nabucodonosor mandou fazer uma grande estátua de ouro e baixou um decreto dizendo que todos no seu reino deveria, quando fossem avisados, e esse aviso seria por intermédio do som de música, todos deveriam se curvar e adorar a imagem de ouro que ele tinha mandado fazer. Em Babilônia, os babilônicos, eles não tiveram dificuldade nenhuma para adorar a imagem feita por Nabucodonosor, porque os babilônicos estavam acostumados a adorarem as imagens. Nesse período, em Babilônia, eles tinham mais de 2.000 deuses. E para eles não foi nenhuma dificuldade. Mas naquela terra, existiam alguns homens de Deus, como os que foram citados aqui nessa leitura. Aqui eles são chamados de Sadraque, Mesaque e Abednego, mas eu particularmente gosto de tratá-los como Ananias, Misael e Azarias, que eram seus nomes verdadeiros. Esses nomes, primeiramente citados, são nomes pagãos que eles receberam quando chegaram em Babilônia. Mas quando eles ainda estavam muito jovens em Judá, na casa de seus pais, eles eram Sadraque. Eles eram Ananias, Misael e Azarias, Esses três homens, eles foram ensinados desde criança que somente a Deus devemos adorar e que somente a Deus ou diante de Deus devemos nos curvar. E eles então, obviamente, como eram fiéis a Deus e à santa palavra de Deus, em nenhum momento cogitou ou cogitaram a possibilidade de obedecer à ordem do rei e de se curvar diante da imagem de ouro. Só que, para aquela lei, havia também uma punição para aquele que desobedecesse à ordem do rei. O texto sagrado diz que aquele que não obedecesse deveria ser lançado em uma fornalha de fogo ardente, onde não se tem notícia ou não se teve notícia até esse acontecimento que alguém tivesse escapado da fornalha de fogo ardente. Mas quando
os instrumentos foram tocados como um sinal de que esse era o momento que todos deveriam se virar e se curvar diante da imagem de Nabucodonosor, feita por ordem de Nabucodonosor. Está escrito que esses homens, eles permaneceram de pés. Observam bem que eles demonstraram caráter de fidelidade a Deus. Foram fiéis àquilo que foram ensinados quando ainda estavam em Judá, na casa de seus pais. E esse momento é um momento interessante, porque a Bíblia diz que eles foram denunciados por não ter se curvado diante daquela imagem. E aqueles que levaram a denúncia diziam para o rei, baseado no versículo de número 12, eles diziam assim: há uns homens judeus que não adoram os teus deuses, isso falando anteriormente, e nem agora se curvaram diante da estátua de ouro. Eles eram fiéis antes ao seu Deus e se mantiveram fiéis agora também nesse novo decreto ao Senhor, o Deus que eles servem. Duas coisas aqui. Primeiro, a fidelidade. A fornalha, o medo do fogo, o pânico do que uma fornalha poderia fazer, que era tirar a vida, não chegou no coração de Ananias, Misael e Azarias. Segundo, o denunciante também revela identidade. Quando ele diz no versículo de número 12, há uns homens judeus. Identidade. São homens que não são dessa terra. São homens que não são deste mundo. São homens que estão aqui nesse governo, mas não estão aliados aos costumes dele, que é contra Deus e a palavra de Deus. Identidade. Isso sendo tirados de sua pátria, de seus pais, de seu sacerdote, de sua congregação, habitando numa terra inteiramente idólatra, mas Ananias, Misael e Azarias não tinham perdido a identidade. Eles conservaram a identidade. Isso é importante. Isso fará muita diferença na vida cristã, porque as nossas vitórias, quem conhece o texto sabe que esse texto termina com uma grande vitória. As nossas vitórias são resultados de uma soma de fatores, de decisões que nós tomamos ao longo de um percurso. Ninguém ultrapassa a linha de chegada sem antes ter passado por um percurso, às vezes doloroso, difícil, onde exigiu dele esforço, dedicação, boa vontade, onde ele tenha que ter, em alguns momentos, tomado decisões importantes. A história de Ananias, Misael e Azarias, ela é uma história de alegria no final, de vitória extraordinária, mas tem que se observar o percurso para ele chegar a essa vitória. Observam que eles não perderam a identidade. Agora, quando lemos o verso de número 17, aprendemos que, por causa da denúncia, eles foram levados à presença do rei. Diferente, porque era para ser lançado na fornalha, mas eles eram homens tão honestos,
tão ordeiros, tão dignos, que nunca tinham sido motivo de falatório, de nada para aquele reino. De maneira que o rei ficou admirado, dizendo: mas não é possível que esses homens tão obedientes, tão ordeiros, se recusaram a obedecer a ordem do rei. É porque agora a ordem do rei era contra o Deus de Ananias, Misael e Azarias. O povo de Deus é um povo ordeiro. O povo de Deus deve ser cumpridor dos seus deveres. Nós só vamos bater de frente e ir contrário às ordenanças, se essas ordenanças for contra a nossa fé e contra o nosso Deus. E é exatamente o que está acontecendo. Ananias, Misael e Azarias sempre foram obedientes, sempre foram cumpridores do papel que eles tinham que cumprir em Babilônia. Mas agora, pisar na palavra de Deus, pisar em um princípio, em uma doutrina aprendida desde a infância, e se curvar diante de outro Deus que não fosse o Senhor dos Exércitos, isso eles estão dizendo: nós não vamos fazer. Mas se vocês não fizerem, vocês vão morrer. Eles estão dizendo: mas mesmo assim, nós não vamos fazer. E eles falam duas questões aqui que eu quero observar. Primeiro, eles acreditavam no livramento. Eles deixam isso claro no verso 17. Segundo, eles estão dispostos a morrer, caso Deus não desse o livramento. Eles dizem, no verso de número 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que pode nos livrar. Então eles não têm dúvida de que Deus pode livrar. Eles estão dizendo: só vai acontecer conosco algum dano se Deus quiser. Se for plano de Deus que nós sejamos mártires, que a nossa vida seja ceifada por obediência a Ele, a sua palavra, então que se cumpra. Mas se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. É interessante que eles não conseguiram nem projetar uma terceira alternativa, que é o que Deus queria fazer. Eles estão dizendo: se o nosso Deus quiser, Ele pode nos livrar da fornalha. Depois ele diz: e se não livrar, no caso é o que eles estão querendo dizer, e se Ele não livrar, ainda assim seremos fiéis a Ele. Só que Deus tinha uma terceira alternativa. Primeiro, Deus não vai livrar da fornalha. Deus vai deixar cair na fornalha. Mas algo que ninguém projetou, nem Ananias, Misael e Azarias, Deus projetou. Deus pensou: eu vou livrá-los na fornalha. O meu livramento será na fornalha. Será de forma que o meu nome seja glorificado, e que todos saibam que há um Deus poderoso, que faz maravilha a favor do seu povo, principalmente a favor daquele que é fiel a Deus e fiel à palavra de Deus. Agora, nós estamos aprendendo que, primeiramente, eles acreditam no livramento, mesmo estando dispostos a se doarem pela causa. Mas antes de tudo, eles acreditam que Deus é capaz de livrá-los da fornalha e da mão daquele rei. Isso é convicção. Outra coisa que nós observamos é que eles não aceitaram negociar a fé. Convicção em Deus,
Fé em Deus é inegociável. Eles estão dizendo para o rei: nós não estamos aqui para negociar. O rei está dizendo: olha, Ananias, Misael e Azarias, eu vou mandar tocar a música de novo. E quando eu ordenar e a música for tocada novamente, aí agora vocês se curvam, porque eu acho que foi um mal entendido, vocês não entenderam da primeira vez. Os 3 jovens estão dizendo: não, nós não vamos negociar, aqui não é uma mesa de negócio. A nossa convicção com Deus, o nosso compromisso com Deus, nossa fidelidade com Deus é inegociável. E pensa em um Deus que gosta de gente que tem esse tipo de postura. Olha o que Deus fez por intermédio de José e a favor de José, que tinha essa mesma postura. Eu sei que não negociar a nossa fé, a nossa comunhão, o nosso compromisso, eu vou dizer assim, não negociar a nossa aliança com Deus, na maioria das vezes exige de nós um preço muito alto. Quantas coisas eu abri mão, quantas coisas eu deixei de fazer para conservar a minha aliança com Deus. Muitas vezes, não negociar a nossa comunhão com Deus exige de nós um preço muito alto. Muitas vezes não, sempre exige de nós um preço. Exige o preço da renúncia, principalmente. Mas outros tiveram preços ainda maiores, alguns ao ponto de darem suas próprias vidas. Mas aqueles que foram abatidos nesta terra, por não negociar sua comunhão com Deus, enquanto o seu sangue quente ainda caía no chão, suas almas gloriosamente adentravam os tabernáculos de Deus, cantando o hino da vitória. Aleluia, glória a Deus. Existe um preço, mas vale a pena. O preço às vezes é muito alto, mas vale a pena. E Ananias, Misael e Azarias, eles têm esse entendimento. Ele está dizendo: não, nosso Deus tem poder, o nosso Deus é inteiramente capaz, o nosso Deus dá livramento, o nosso Deus faz maravilhas, o nosso Deus pode nos guardar da fornalha. Mas no versículo 18, eles estão dizendo: e se não fizer? E se não guardar? E se permitir irmos para o fogo? Mesmo assim, fica sabendo que nós não serviremos a teus deuses já existentes anteriormente dessa estátua, nem adoraremos a estátua de ouro que agora levantaste. Aí o rei ficou furioso. Aí o rei ficou bravo, porque o rei entendeu que estava sendo afrontado por Ananias, Misael e Azarias. Versículo 19 diz que o rei ficou cheio de furor, que o seu aspecto, o seu semblante ficou mudado. E o rei mandou então, eu gosto disso aqui, apesar de no primeiro momento ser dramático, mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais. Vamos ver isso aqui. O rei ficou furioso, mudou o semblante, ou seja, ficou endemoniado, e diz: pode aquecer a fornalha 7 vezes
mais. 7 vezes mais. Ataram Ananias, Misael e Azarias, mãos e pés. Escolheu os seus soldados mais fortes para levá-los e para lançá-los na fornalha aquecida 7 vezes mais. E há um momento que o rei diz assim, depois de tudo isso ele diz assim: quero ver então quem é o Deus que pode fazer vocês escaparem de minhas mãos. Se Deus já estava a fim de dar vitória, aí potencializou essa vontade de Deus de dar vitória. Porque quando lemos o texto sagrado, observamos que Ananias, Misael e Azarias devem ter acreditado no livramento de Deus até o último momento. Mas Deus não livrou. No versículo 23, diz que eles caíram atados dentro do fogo ardente. Deus permitiu a prova. Na verdade, eles já estavam sendo provados. Deus permitiu que a prova fosse aumentada. Quem disse que aumento de prova é sinônimo do abandono de Deus? Deus está contemplando cada passo. Deus está contemplando cada ação. Deus tem levado em conta cada decisão, cada gesto. Tudo está escrito no memorial de Deus. Nada está passando desapercebido diante dos olhos do Senhor. Você só não pode duvidar deste Deus. Você tem que estar disposto para a vitória, mas tem que estar disposto também a aceitar a vontade de Deus. Eles estão dizendo: eu sei que Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode, Deus pode. Mas se Ele não fizer, ainda assim seremos fiéis, porque Deus pode. Não é o fazer ou deixar de fazer que diz que eu serei ou não serei servo de Deus. Se Deus fez porque Ele pode. Se Deus não faz, é a sua vontade. Todavia Deus pode. Deus pode. E aí diz no verso de número 23 que eles caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Mas Deus é o amigo mais fiel. Nunca você teve, nunca terá um amigo melhor do que Deus. Mesmo que o seu amigo seja ultra especial e que seja muito fiel, ele tirar coisas que ele não pode fazer, porque nós somos limitados. É possível que um amigo diga para um amigo que muito ama: eu queria te ajudar, mas eu não posso. Porque em muitas circunstâncias da vida nós somos esvaziados de capacidade, ou não temos a capacidade à altura daquela necessidade. Mas o salmista Davi diz: ainda que eu andasse
pelo vale de sombra de morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Aleluia. Deus presente em todo o tempo. Jesus disse para os seus seguidores: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Moisés não quis ir adiante mais sem a presença de Deus, Deus disse para Moisés: Moisés, a minha presença irá contigo para te fazer descansar. É nos momentos amargos da vida que nós experimentaremos a recompensa da presença de Deus. Nos momentos amargos da vida que nós gozaremos da presença de Deus, o prazer que é a presença de Deus, desfrutaremos o quão valioso é a presença de Deus. Porque Ananias, Misael e Azarias não queimaram, suas roupas não queimaram, nenhum fio de cabelo queimou. Sabe o que foi que o fogo queimou? As ataduras, as algemas. Essas foram dissipadas, destruídas. Mas Ananias, Misael e Azarias passeavam dentro do fogo. O fogo não deixou de ser fogo, continuava sendo fogo, mas Deus deu condições para eles passearem dentro do fogo. Continua sendo fogo, mas não tem poder sobre aquele que está servindo e adorando a Deus. Essa luta não deixa de ser luta, ela continua sendo luta, mas não é para você ficar encolhido, escondido, murchinho lá no canto. A palavra de Deus nessa noite é: se levante e marche nessa luta. Levante a cabeça nessa luta. Cante hinos nessa luta. Diga salmos nesta luta. Adore nesta luta. Porque aquele que tem Deus ao seu lado marcha no fogo e na luta. Aleluia! 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 Quando o rei olhou para dentro do fogo, o rei não entendeu. Disse: vem cá, não foram 3? Talvez ele pensou que, além de Ananias, Misael e Azarias, que Daniel também estivesse lá dentro. Porque ele diz: agora não são mais 3? Como podem lançar 3 e agora não serem mais 3? Disse o rei: eles estão soltos, eles caminham dentro do fogo. Eu quero que você glorifique a Deus por isso. Eles caminham dentro do fogo, nenhuma lesão há neles, nenhum fio de cabelo está queimado. E agora a melhor parte: eles não estão sozinhos. Tem um quarto homem que eu ainda não conhecia, que eu nunca tinha visto. Ele é diferente de tudo que eu já vi, de todos que eu já vi, porque o seu semblante é semelhante ao Filho dos deuses. Ele tem um semblante de glória.
E ele está passeando com Ananias, Misael e Azarias dentro do fogo. Vamos glorificar a Deus por isso. No versículo de número 27, diz que eles contemplaram e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre aqueles 3 homens. Que nada tinha acontecido, que nem um cabelo tinha queimado. E eu quero encerrar agora. E eu quero que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado. Porque a partir do versículo 28, eu vou ler porque eu não quero que caia uma palavra. Versículo 28 a seguir. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Ananias, Misael e Azarias, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, para que não servisse nem adorasse a algum outros deuses, senão o seu único Deus. Disse o rei: por mim, pois, é feito um decreto. Aleluia. A palavra do rei vai mudar. A palavra do médico vai mudar. Nessa próxima busca, o juiz vai dar uma sentença diferente. É Deus quem está falando. O rei está dizendo: por mim é feito um outro decreto. Eu vou mudar a lei. E vou escrever um novo artigo a favor de Ananias, Misael e Azarias. E ele está dizendo: agora em diante, todo o povo, nação e língua, que blasfemar contra o Deus de Ananias, Misael e Azarias, deve ser despedaçado. Suas casas devem ser feitas em monturo. Agora, vamos dar glória a Deus nessa palavra. Disse o rei Nabucodonosor: porquanto não há outro Deus que possa livrar como este Deus. Não há outro Deus. Houve um reconhecimento. E eu quero orar nessa hora por você, meu irmão e minha irmã, para que todos saibam que não há outro Deus que possa fazer maravilhas como o nosso Deus faz. Eu ministro agora, como ministro do Evangelho de Cristo, a bênção de Deus na tua casa, a bênção de Deus na tua saúde, a bênção de Deus nas tuas finanças, a bênção de Deus na tua causa. Receba vitória na causa que ainda será decidida. Deus diz: hoje eu tomo providência em tua causa, porque do Senhor é a peleja. O homem pode até preparar o cavalo, a espada e o escudo, mas a vitória vem do Senhor que fez os céus
e fez a terra. Aleluia. Onde você está agora, feche os seus olhos, se você puder. Se você está num ambiente como a casa, por exemplo, na sala, por exemplo, no seu quarto, dentro do seu carro, parado. Vamos orar agora. Eu quero que você traga à sua memória agora a sua causa, a sua necessidade. E oremos a Deus, porque sobre ela é que Deus vai apreciar. A sua mão forte vai chegar e Deus vai te dar vitória. Deus eterno e santo, tua palavra, Senhor, é fiel e verdadeira. Ela não volta vazia, ela cumpre no propósito que é ministrado. Foi o Senhor quem colocou esta palavra na minha boca nesta noite. E eu creio que em muitos ouvidos ela tem chegado como a verdadeira profecia que traz cura, renovo, alento, esperança. E nesta hora, Senhor, eu oro com teu servo, com a tua serva, que está agora projetando na sua mente essa peleja, esta verdadeira batalha que tem enfrentado. E o teu filho, a tua filha, sabe que o Senhor pode. Que o Senhor pode. Que o Senhor pode. Eu gosto de dizer que o Senhor pode, para que as pessoas entendam que o Senhor é dotado de onipotência. Não existe nada que impeça o teu agir e o teu operar. Em nome de Jesus. Se o Senhor quiser, porque o Senhor pode, o Senhor pode começar agora fazer maravilhas a favor de inúmeras pessoas que estão orando comigo agora, curando a enfermidade, gerando uma bênção dentro desse lar, no seio dessa família, convencendo agora essa pessoa a abandonar o mundo e vir para ti, apreciando essa causa, ou examinando suas letras, cada frase, cada parágrafo, colocando a tua mão para que haja assinatura onde a assinatura tem que chegar. Mudando o quadro difícil, causas tidas como perdidas, causas tidas como difíceis, entra em providência agora, Senhor. Que os Nabucodonosor da vida olhe agora para dentro dessa fornalha de luta que o teu servo, tua serva tem enfrentado, e que não veja os teus filhos tristes, abatidos, de cabeça baixa, mas sim de cabeça erguida, triunfando, marchando, cantando,